paz do Senhor Jesus a todos, que Deus o abençoe, bem como a sua família. Estamos reunidos buscando da parte de Deus a sua palavra que traz ânimo, esperança, conforto. Pastor Douglas, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Sérgio, paz do Senhor a todos. O nosso tema hoje é Jesus, a fonte do que clama. Maravilha. E o texto que dá base a esse tema está no livro de Juízes, no capítulo 15, verso 19, que assim nos diz: Então o Senhor fendeu a caverna que estava em Leí, e saiu dela água e bebeu, e o seu espírito tornou e reviveu, pelo que chamou o seu nome a fonte do que clama, a qual está em Leí até ao dia de hoje. Pastor Douglas nos conte um pouquinho da história que envolveu esse fato, que foi uma operação de maravilha. Sair água, né? Deus fendeu, ou seja, ele, digamos assim, rachou pelo meio uma caverna e de repente saiu água, e essa água saciou a sede de alguém que estava muito desesperado. Como é que isso tudo aconteceu? Essa passagem bíblica vai nos falar sobre Sansão, um homem que nos seus dias de fidelidade, o Espírito Santo se apossava dele possantemente. Ele tinha uma força que Deus usava para combater os inimigos de Israel. E aqui, os versículos que antecedem esse que nós mencionamos neste programa, vão contar uma das batalhas de Sansão, que ele vence os inimigos do povo de Deus com um osso na mão, uma queixada de jumento, uma coisa extraordinária. Ele vence, ele prevalece, e ali acontece algo interessante. Ele era um homem cheio do Espírito Santo, com uma força sobrenatural. Deus havia dado um grande livramento, mas mesmo aquele homem valente, ele olha para si, olha para a circunstância e fala assim: eu estou com sede. Agora eu vou perecer aqui depois de tudo isso? E ele faz um clamor. E aí nós entramos nesse contexto tão extraordinário, pastor Sérgio, que vai trazer muitos ensinos para nós, mostrando que o servo, por mais valente que ele seja, por mais dedicado que ele seja, nós também temos momentos que nós nos cansamos. E esse cansaço, quando você mencionou, há momentos em que nós cansamos, esse cansaço, é claro que faz parte da vida. Exato. Qualquer um pode experimentar isso. Agora, a nossa palavra sempre é dirigida àquele que, em meio ao seu cotidiano, aos embates, ao cansaço, à sede, aos problemas, ele recorre àquele que é sobre todas as coisas, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Ou seja, nós estamos aqui afirmando pela palavra de Deus que o cansaço de um desafio, que às vezes uma perda, Sim. Nós temos as nossas perdas, é uma perda de um recurso material, da saúde, de um proveito, é a perda, às vezes, de um ente querido. Nós temos os nossos problemas na nossa vida, que a nossa alma, ela busca um socorro, que o nosso físico se torna cansado, as emoções são até de certa forma abaladas. Isso pode acontecer, mas há um Senhor. Tudo aqui parte de uma oração e da intervenção de Deus. E veja, o pastor Douglas mencionou que Sansão, por um lado, um homem fiel, cheio do Espírito Santo de Deus, mas naquele instante ele percebeu:
tudo aquilo que eu fiz, todas as conquistas neste momento não são suficientes. Eu preciso de um milagre. E a isso eu vou te passar agora, me leva ao seguinte: nós nunca podemos desistir. Porque a nossa vida, assim, vem uma vitória, vem uma batalha, vem um problema, uma bênção, uma porta aberta, vem um milagre. Nós nunca podemos desistir. Sabe por quê, pastor Sérgio? Porque o mesmo Deus que concedeu as vitórias a Sansão é o Deus que faz milagre para socorrer Sansão. Então, o mesmo Senhor que nos ajuda, que nos sustenta, é o Deus que está nos vendo, conhece a nossa estrutura, como diz a palavra. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ele sabe que nós somos frágeis. Nós vemos aqui no exemplo de Sansão que o homem, ele é sensível, ele é limitado. Sem o Senhor, nós nada podemos fazer. Mas quando ele clama, ele vê a sua circunstância, ele vê a sua situação, ele clama ao Senhor, e o Deus que havia dado vitórias contra os inimigos do povo de Israel é o Deus que vai fazer um milagre. Porque, veja, nós vamos ver nesse texto que Deus faz aquilo que era inesperado. Não havia água, não havia recurso. Vamos trazer para os nossos dias. A porta estava fechada, o diagnóstico estava dado, a sentença estava posta, mas Deus faz algo extraordinário. Não tinha quem recorrer. Não tinha quem recorrer. Ele fende a rocha, pastor Sérgio. E a nossa vida, ela está sujeita a essas oscilações. Sim. Né? Hoje o dia, digamos, alguém que trabalha com vendas. Hoje o meu dia foi ótimo. Eu vendi muito, bati as metas lá da companhia. Não, hoje eu não vendi nada. E são as oscilações na nossa vida física, familiar, as oscilações do próprio humor. Isso pode acontecer. O ser humano é muito instável. É verdade. Agora, o que não pode oscilar é a fé. Muito. A comunhão com Deus. E que Sansão, claro, ele teve as suas falhas, os seus problemas, como qualquer um pode vir a ter, mas naquele momento ele nos deixou esse ensino. A sua fé não oscilou. Não, eu vou clamar ao Senhor, porque se ele não intervier, se não houver uma providência da parte de Deus, eu vou perecer, eu vou ser derrotado, eu vou morrer de sede. A fé, essa vida em comunhão com Deus, é a base de todas as coisas, não é verdade? Exatamente, porque a palavra de Deus diz que a minha alma, ela tem sede, e sede do Deus vivo. Bendito seja o Senhor. Nos momentos de aflição, das nossas variações, quando nós clamamos ao Senhor, a nossa alma, ela encontra essas águas vivas. Refúgio. O refúgio, o refrigério. Imagina alguém que está no deserto, alguém que está cansado, igual Sansão, depois de uma batalha, depois de se esforçar. Imagine o refrigério de encontrar estas águas que descedentam a sua sede. Assim é a nossa vida, pastor Sérgio. Assim é o nosso dia, porque às vezes nós enfrentamos um problema, uma adversidade no trabalho, na família, um conflito interno, e você vai à presença do Senhor, põe um louvor, medita num texto, vai a um culto, recebe uma visita. Quando nós buscamos, quando nós clamamos ao Senhor e vamos ao encontro dele, estas águas vêm da eternidade. Bendito seja o Senhor. E alegram o nosso coração e descedentam a sede da nossa alma. Aliás, você usou a expressão, recebe uma visita. Eu vou aproveitar a sua colocação e dizer o seguinte: ao senhor, a senhora que está aflito, desanimado, sem esperança, olha para um lado, para outro, não vê o recurso. Uma das providências que Deus estabeleceu sobre nós como bênção, aquilo que é instituição da palavra de Deus, é a igreja. Amém. A igreja como corpo de Cristo, e nunca deixaremos de insistir nesse ponto. Busque, vá ao culto. Manda um WhatsApp para o seu capitão do grupo de assistência, para o diácono, para o seu pastor, para a senhora, para a professora de criança, enfim. Você tem irmãos em Cristo que compartilham da mesma fé e que
em nome de Jesus, o ajudarão a Amém. senhora, a sua família. Glória a Deus. Quantas vezes nós estamos abafados, atribulados, aí de repente, irmão, eu queria uma visita lá em casa. Aí vai a visita, às vezes há visitas com 10 pessoas, 15 pessoas, outro com 2, 3, sem um violão. Mas a presença de Deus, Deus usa um, usa outro, vem uma visão, uma revelação, corre para o culto, pede uma oração. Glória a Deus. Ora comigo com imposição de mãos. Isso tudo cerca, ou seja, nós não temos que ficar sofrendo sozinhos. Nós somos parte de um organismo vivo. Glória a Deus. E nós encontramos tudo no corpo de Cristo. Amém. Porque vejam, quando ele clama, o Senhor providencia o quê? Uma água que sai de dentro da rocha. Bendito seja Deus. A igreja, ela é corpo de Cristo. Quando nós visitamos um irmão, quando estamos juntos, congregando, estas águas que saem do corpo de Jesus, a Bíblia fala, pastor Sérgio, que há uma fonte aberta no Calvário. Amém. A rocha ferida, né? Aquele que foi ferido. Quando nós estamos juntos, como corpo de Cristo, estas águas, elas fluem no nosso meio. E veja, essa água que descedenta a nossa sede é água que limpa, é água Amém. que purifica. Porque às vezes essa aflição é algo que precisa ser limpado. Amém. Essa água que passa, que cura, que Regenera. que regenera, que traz esperança, ela vem de um lugar maravilhoso. Ela vem de Jesus. Eu me lembrei agora da passagem da mulher samaritana. Não vamos contar tudo aqui, não teríamos tempo. Mas que estava junto ao poço, foi pegar água, de repente o Senhor Jesus chega, começa a conversar. Você vai me dar da água, não vai me dar? Que água é essa? Tudo se falando da água em si, que estava dentro do poço. De repente o Senhor vem com uma palavra. Quem tomar da água aí do poço vai tornar a ter sede. Mas a água que eu tenho para dar, rios de água viva sairão ou saltarão do seu ventre. A água que Sansão encontrou não foi, claro, foi a água física H2O que saciou a sede do seu corpo, do seu organismo, naturalmente, mas foi acima de tudo já uma indicação daquilo que Jesus traria para o homem no Calvário. Na cruz, quando ele derrama o sangue, ele estava trazendo água para saciar a sede da alma do homem. A água que, quando entra nas famílias, nos casamentos, nas nossas necessidades diárias, esta água tem todo o poder, dissipa, as trevas saem e entra a luz. Essa é a água viva que Sansão encontrou. E o texto é muito maravilhoso, porque assim, quando ele clama, o Senhor fende a rocha, a água sai, ele bebe, e qual é o resultado imediato? O texto diz assim, e o seu espírito tornou e reviveu. Que maravilha. Ou seja, estas águas que vêm do trono de Deus, esta operação do Espírito Santo, a presença de Jesus, que descedenta a nossa sede espiritual, ela traz vida. Ela faz o homem que está desfalecendo reviver. Porque na presença de Jesus, ele traz vida e vida em abundância, pastor Sérgio. Ele faz reviver casamentos, ele faz reviver relacionamentos entre pais e filhos, ele faz reviver a esperança da vida eterna, ele faz reviver a fé. Aliás, a palavra diz que tudo é possível ao que crê. Glória a Deus. Se você crê, e às vezes você pode dizer, mas eu estou tão sem fé. Teve um homem que falou assim, Senhor Jesus, me ajuda na minha incredulidade. Mas você fala isso agora com o Senhor. Senhor, a minha fé está diminuta, limitada, mas age-me dá essa fé que tem origem na eternidade. É a prova daquilo que eu não vejo, mas eu creio porque vem de Deus. Ele reviveu, ele foi abençoado. Agora, pastor Douglas, eu quero que você comente do nome que ele deu à fonte. Porque depois dessa experiência gloriosa, está do texto, aquela fonte recebeu um título, um nome.
que é conhecida, ou essa fonte é conhecida por esse nome até o dia de hoje, que é a fonte do que clama. Como é que é isso? A fonte é o lugar onde você encontra algo ali de origem. Você chega na essência dela, é a fonte de águas. Ela sai da rocha e você pode buscá-la no primeiro momento. Jesus é essa fonte. Bendito seja o Senhor. Por que a fonte? Lá que nós encontramos tudo o que nós precisamos. Há um salmo que diz assim: e dirão os cantores e os tocadores de instrumentos, todas as minhas fontes estão em ti. Bendito seja Deus. Nós não temos por que procurar o recurso em outro lugar. Imagine, eu conheço um amigo de alguém que me indicou. Não. Hoje está sendo apresentado aqui a fonte. Amém. Aonde eu e você podemos buscar tudo o que nós precisamos. Não precisamos comprar de ninguém, perguntar para outra pessoa. Vinde Sim. sem dinheiro e sem preço. Isso, que maravilha. Vinde as águas. Vinde as águas. Então, Jesus é esta fonte. Ele tem tudo o que nós precisamos. É a fonte do que clama. Não é a fonte do mais rico, não é a fonte do mais inteligente ou do mais influente. Não, eu sou mais influente, então eu tenho acesso. Não. É a fonte do que clama, ou seja, do necessitado. Que maravilha. Daquele que está desesperado, daquele que está enfraquecido, mas daquele que tem esperança em Deus. É a fonte do que clama. Ou seja, Jesus é a fonte para todo aquele que comparece à sua presença, Glória a Deus. que abre ou até rasga o seu coração, expressão bíblica, e diz: Senhor, a minha situação é essa aqui. Amém. Está aqui, ó. É em casa, é isso, é o recurso, é aquilo. Senhor, eu estou angustiado, a minha mente, Senhor, clama, ora, pede ao Senhor, porque nós não estamos aqui dando uma palavra naquilo que nós achamos, no que reputamos como correto ou aconselhável. Nós estamos falando aquilo que está na palavra de Deus. Glória a Deus. Se você clamar, essa fonte jorrará água, água de vida eterna, água que sacia a sede da alma e água que abençoa as vidas e as famílias em tudo aquilo que é necessário. O interessante, pastor Sérgio, que o texto ele encerra dizendo o seguinte: esta fonte que está em lei até Ao dia de hoje. os dias de hoje. Ou seja, a fonte está jorrando, ela está à Bendito disposição até os dias de hoje. inesgotável. Inesgotável agora. Todo dia ela estará disponível para aquele que estiver aflito, para descedentar a sua sede. Amém. Amém. Que assim Deus nos abençoe. Pastor Douglas, a paz do Senhor. Pai do Senhor a todos. Pai do Senhor. Pai do Senhor a todos. Querendo Deus, estaremos juntos na próxima semana. Amém.